A gente começa com alegria e com muita gratidão por poder falar de assuntos sérios com gente que entende. Amor Exigente é exatamente assim. É séria, é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. As reuniões acontecem uma vez por semana e durante 2 horas muita coisa é proposta. E muita transformação tem sido feita ao longo de tantos anos aqui no Brasil, já em alguns lugares da América Latina e até em outros países mais distantes. A gente vai falar um pouco mais sobre políticas públicas em relação a álcool e drogas. E por isso hoje eu tenho o presidente de Amor Exigente, que é o Miguel Tortorelli, mas também recebo o diretor do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas e presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, o psiquiatra Dr. Marcelo Ribeiro. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor. Vamos sentar aqui, que a gente já começa o nosso bate-papo importante. E quando a gente pensa em política pública sobre álcool e drogas, eu já me lembro da proposta em relação à lei seca. Eu acho que a gente podia até começar o nosso papo falando sobre essa proposta, que tem tido controvérsia, mas que é importante a gente levantar essa questão e tentar explicar um pouquinho os dois lados. É importante a gente falar do open bar, que não é uma proposta de proibir o álcool, mas de proibir uma forma de comercializá-lo, aonde... Eu falei lei seca, né? Eu errei. Era open bar que eu queria falar. Mas que as pessoas usam esse termo também. Estão usando esse termo, é verdade. As pessoas usam esse termo. E que é uma forma... E as pessoas, inclusive, acabam confundindo a ideia de proibir o open bar com proibir o álcool, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra, A gente... A proposta é de proibir uma forma de se comercializar o álcool que está associada a enormes riscos para quem utiliza a bebida dessa forma, quanto para quem convive com esse indivíduo ali, Risco de acidentes, briga, a pessoa acaba se intoxicando em excesso, acaba se expondo a risco de se acidentar, inclusive de morte, né, uma morte. E quando a gente fala em uma festa open bar, a gente fala assim, liberado tudo, pode beber à vontade, misturar o quanto quiser. E é claro que isso tem um resultado caótico. Claro. Sempre, Sempre dá coisa errada. É que nem você pensar, você numa dieta indo a uma churrascaria rodízio. É claro que você vai comer muito mais do que você planejou, porque a oferta é generosa, é muito grande. Infelizmente, aí como entra também questão de lucro, etc., há inúmeros relatos de venda de bebidas falsificadas, porque aí a empresa, já que vendeu o open bar por um preço muito mais barato, ela também quer lucrar, então aí ela vende bebidas... É bom dizer o que é o open bar, Então você paga uma determinada quantia e bebe à vontade. Evidentemente, isso daí, os relatos, e está comprovado, vai entre as bebidas falsificadas. E isso faz muito mais mal do que a própria bebida normal. As duas coisas são terríveis, Eu acho que muito também pelo excesso, Miguel? Porque quando tem um open bar, é assim, vamos beber até cair, E o jovem acaba abusando, mas não só o jovem, o adulto também. E muitas vezes, aí lembrando do que eu falei no começo, a lei seca, ela acaba sendo também negligenciada, porque tem muita gente que depois pega o carro e vai, achando que está bem para dirigir. Cláudia, você falou agora uma coisa, que um ano retrasado em Campinas, fizeram uma festa e nós conseguimos, o Amor Exigente entrou no Ministério Público, era o beber até cair, essa era a chamada, beber até cair. Em Natal, no Rio Grande do Norte, é o dia da pingaiada. Podia beber à vontade. Em outros estados também, isso daí está virando moda. Nós não podemos deixar que isso intoxicação prolifere. como uma manifestação de liberdade, e que é absolutamente contraditório e equivocado, Assim, a pessoa se arrisca, se expõe
né? Existem evidências científicas claras de que essa pessoa fica exposta a uma série de riscos, né? Inclusive de assédio sexual. Né? Existe uma chance aí que chega assim, a 10 vezes de essa pessoa também ser exposta a substâncias ilícitas. Então, assim, é uma confluência de fatores de risco. Né? Então, assim... E tem gente que pensa, puxa, mas não é uma escolha do cidadão, se ele quer beber até cair ou não. Médio, porque isso implica também em gastos em saúde pública e segurança. E o direito né? à saúde é um bem maior do que o direito dele de se intoxicar da maneira como ele quer. Né? E se a pessoa reparar, não é bem um direito assim ela está se expondo a riscos importantes para a saúde dela, né? Acho que é uma situação semelhante àquela que aconteceu quando o cinto de segurança foi imposto há 20 anos, há 25 anos, né? E aí muitas pessoas falam assim, mas e se eu quiser dirigir sem o cinto? Não, assim, o direito à vida é muito maior do que você escolher se vai usar o Isso cinto evitou ou não. muitas mortes, né, professor? Evitou milhares de mortes. Então, a gente precisa mesmo de uma política clara de proteção. Aliás, Amor Exigente tem uma visão em relação à proteção. O papel dos pais em relação aos filhos é um papel protetor. Isso precisa ser sempre evidenciado, porque muitas vezes a gente, na tentativa de ser muito legal com o filho, amigo do filho, esquece de exercer esse papel protetor. E aí, em relação a um país, precisa ter esse papel protetor em relação ao indivíduo e também o papel de autoridade em relação ao indivíduo, que muitas vezes não sabe fazer a melhor escolha, né? Exatamente. Ele não está preparado para, né? Infelizmente, né, professor? O pessoal está dizendo justamente isso que você falou. O pessoal tem o livre-arbítrio e vai beber o quanto quiser. Só que as consequências desse beber o quanto quiser são muito grandes. E estoura onde? Estoura aqui. O professor também é diretor do CRATOD, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras drogas. Vai estourar lá. Sim. Como é que é lá? Quantas pessoas você atende por dia lá, professor? A gente atende por dia de 50 a 70 pessoas na triagem, né? Fora as pessoas que já estão no CAPS, né? Que é o ambulatório, onde a gente tem 800 pacientes que vão regularmente, 4.000 registrados como pacientes ativos. Que é o tratamento ambulatorial. É um serviço que abre aí de 4.000 a 6.000 fichas por mês. Então, é um volume gigantesco. E é um volume que não para de aumentar, né? E não para de aumentar. É uma demanda que você vai abrindo, né? Claro que passa por vários desafios de também estruturar a rede para que os pacientes possam ser atendidos próximos às suas casas, que possam ser atendidos pelas unidades básicas, onde eles poderiam ter um contato mais próximo com o médico local e com a equipe de saúde local. Vários desafios, né? Mas o CRATOD hoje recebe uma demanda e cuida de uma demanda que é muito grande, assim. E isso daí é custeado pelo Estado. Então, a pessoa vai beber o quanto quiser, vai usar droga o quanto quiser, e quem vai pagar é o Estado, que somos nós, através dos impostos. É isso, professor? Sim, a gente recebe essas pessoas e cuida dessas pessoas, né? E eu acho que é importante todo mundo entender, né, que políticas de redução de oferta, como é o caso do Open Bar, elas são importantes para ajudar as pessoas e ajudar a sociedade como um todo a dar um contorno para a maneira como uma substância deve ser utilizada, né? A gente quer muito ser igual à Suécia, mas às vezes a gente não olha como a Suécia cuida do seu álcool e como os seus cidadãos... É bom que você fala como é que eles cuidam lá, professor. Não digo nem que eles obedecem, mas eles
ratificam. Né? Eu Eles acho que fazem concordam, parte né? daquilo que eles querem, né? Eles Eu acho que é querem muito aquilo. a gente entender assim, a gente quer um país melhor. A gente quer ver menos dependente químico em cada esquina. A gente quer ficar muito mais seguro em relação aos nossos filhos quando eles saem para uma festa, sabendo que eles vão voltar com segurança para casa. Então, assim, qual é o nosso papel? Apoiar a política pública que coloca ordem na casa, né? Que funcione, tem que colocar ordem na casa. E se a gente fica sempre naquele papel de rebeldia, não, cada um é dono do seu próprio nariz, sem pensar nas consequências, a gente não constrói um país melhor. Então, quando a gente fala assim muito da nossa participação política, é da gente se posicionar, da gente acompanhar o que está sendo votado, da gente acompanhar quais são as propostas que estão sendo levadas adiante, né? E a gente dá o nosso empurrãozinho, o nosso apoio para que os políticos possam ter mais segurança em votar aquilo que coloca ordem na casa. Vamos ver a participação da turma, porque fica todo mundo querendo perguntar e é realmente um privilégio poder recebê-los aqui e a gente aprender mais com vocês. Cláudia, e o doutor Marcelo é pesquisador também. Então, tem realmente um conteúdo muito maior. E hoje as pessoas entram no álcool com que idade, professor? As pessoas, elas entram com, a partir dos 14 anos, você tem aí já mais da metade dos estudantes, né, já está usando álcool. Você está falando de estudante, né? Essas festas open bar, elas acontecem com frequência em escolas, na graduação do ensino médio, em universidades. E a turma ainda é muito jovem para consumir álcool, ainda mais em grande quantidade, né? Exato. O que acontece com o cérebro de um jovem se ele consome álcool antes que esteja totalmente formado? Você tem um cérebro ainda em formação, né? E conforme vai sendo exposto, você tem toda uma... para você ter uma ideia, né? Aos 5 anos, o volume do cérebro já é 95% o volume final, né? Mas a maturação vai até os 21 anos, até um pouco mais, a gente acredita hoje, né? A gente sabe hoje. Então, essa maturação, ela sofre interferência com a presença da substância. Então, e é todo um processo altamente complexo, delicado, né? Então, quanto mais tarde esse adolescente for exposto ao álcool, melhor para ele. Então, essa brincadeira de dar o primeiro PT aos 15, 16, 17, faz diferença? A gente tem estudos hoje que mostram, assim, só do adolescente ser exposto na fase final ao álcool, ele já reduz o risco de uso nocivo e de dependência enormemente. E quando isso acontece antes dos 14 anos, muitas vezes esse risco dobra. Então, realmente faz diferença você ter políticas de redução de oferta, né? A gente associa muito redução de oferta, às vezes, à repressão, não tem nada a ver. Às vezes, políticas que dificultam o acesso do jovem ao álcool, elas são muito valiosas. Isso porque nós temos uma lei que proíbe a venda de álcool para menores de 18 anos, né? Eu falei de PT, tem gente que fala, o que é PT? Perda total no carro, total, né? Mas, na verdade, os jovens falam que o outro deu um PT quando ele apaga, ou quando ele vomita até perder o sentido, enfim. E você tem estudos Brasil afora, em vários estados, mostrando, assim, o pesquisador pediu para um jovem menor de idade comprar bebida e, assim, 80% conseguiu. Menor de 14 anos, 60% conseguiu. Agora, sabe o que é triste? Comprar. Em ambientes onde os pais têm bastante informação, poder aquisitivo alto, essas festinhas que eles chamam de resenha, HP, tem um antes da festa, como é que chama? Um esquenta. O esquenta. Né? A bebida é liberada para crianças de 14, de 15, de 13, 14, 15, 16 anos. E aí eu fico pensando, puxa, se o governo está preocupado em proteger o cidadão, e aí está aí com uma possibilidade de uma proibição, e os pais estão nadando na contramão, o que a gente quer de sociedade, né? Acho que tem que ser feita essa reflexão. Então, Cláudia, hoje... E é o primeiro exemplo, é o grande exemplo. É a força do exemplo. E no amor exigente, na prevenção, os pais vão aprender que eles não têm que ser amigos dos filhos e sair com um filho de 14, 15 anos
para ir tomar um chopp, uma cerveja, que está achando, não, vai estar comigo pode. Está expondo o cérebro dessa pessoa e dando início realmente ao uso e depois o abuso do álcool. É uma coisa boa da gente compartilhar no WhatsApp. Todo mundo gosta de compartilhar um monte de coisinhas, né? Compartilha informação sobre o álcool. Não é proibido para menores de 18 anos por acaso. É proibido com fundamento. Faz mal. Na verdade, deveria ser proibido para menores de 21 anos, porque o cérebro ele só se forma depois dos 21 anos. É isso a gente tem que compartilhar e os pais têm que proibir. Essa coisa de, meu filho bebe de vez em quando. Quantos anos tem? 15? Não podia nem passar isso pela sua cabeça, né? Acho que mesmo pensando no mundo adulto, né, tem muitas vezes essas informações que são mais plantadas do que reais, né? Mas essa coisa de beber um cálice de vinho de vez em quando faz bem porque diminui o colesterol ou diminui a hipertensão, né? Que são achados de uma veracidade relativa, mas cumulativamente quem bebe todos os dias tem maior risco de câncer. Então, assim, esse propenso-benefício, ele perde validade. Né? Então, assim, melhora o seu colesterol, mas o teu risco de câncer aumenta muito. Né? Então, hoje em dia, a gente considera que beber todos os dias faz mal em qualquer quantidade. Então, não. Doutor Marcelo, o álcool nas faculdades, o consumo abusivo das substâncias alcoólicas, tão comum entre os universitários, pode transformar sonho em pesadelos? Como resolver? É o que a gente está conversando aqui e medidas restritivas de redução de oferta, como open bar, né? É uma das formas. Claro que isso tem que vir junto com conscientização, com outras medidas informativas, mas reduzir acesso. E esse projeto da deputada Janaína Pascoal, né, proibindo... Especialmente focado nas universidades. Nas universidades. É para isso esse projeto de lei dela. E está tomando pau direto. Sim. Infelizmente, né, Miguel? Infelizmente. Em muitos países, eu não sei como é essa legislação exatamente, né? Mas em muitos países, que é uma medida... Olha que medida ridiculamente simples, né? Não pode vender mais de uma ficha por pessoa. Então, essa coisa de, essa rodada é minha. Aí você vai na fila, compra 8 fichas, leva lá 8 cervejas para os seus 7 amigos, né? Não pode. É uma ficha por pessoa e você tem que entrar na fila várias vezes. Então, você está batendo um papo. Aí você fala, puxa, tem que sair, pegar a fila, então eu vou esperar um pouco mais. É uma medida de redução de oferta, onde numa balada a pessoa já beberia... Bem menos. Bem menos. Então, são essas medidas que a gente tem que ter a coragem de introduzir aqui. E de apoiar, né? Como cidadão, eu acho que a gente tem o dever de apoiar. A Eliana de Minas Gerais quer entender um pouquinho o que o CAPS pode fazer, como é que é o trabalho do CAPS, em relação, inclusive, à internação de um dependente. O CAPS, ele é a célula na comunidade que recebe quem tem algum problema relacionado ao uso de substâncias, né? Ele não precisa ser a porta de entrada. A porta de entrada pode ser a unidade básica até. Né? Mas ele é responsável por gerenciar o cuidado. Então, esse usuário que precisa de ajuda vai ser atendido no CAPS, vai ser cuidado no CAPS. Tem uma série de discussões e de elogios e críticas, né? De que muitas vezes ele é pouco continente para o usuário mais grave, né? Já que ele conta totalmente com a vontade da pessoa de estar lá. Mas ele é o serviço, então, que recebe o paciente no território dele, na comunidade dele e cuida dele. Perfeito. Eu recebi aqui várias mensagens muito parecidas, mas tem uma mensagem bem curiosa. Eu vou fazer essa pergunta. O nosso telespectador não quer se identificar, mas gostaria de saber ou pedir uma opinião em relação a um idoso de 80 anos que insiste em beber todo dia e fez denúncia de maus tratos, quer expulsar o filho que toma conta dele, porque o filho regula o dinheiro para beber. Qual é a melhor conduta numa situação dessa, hein? Já é um caso instalado, né, pelo que eu percebo. Acho que a conduta é não ter medo de encarar, assim. Eu acho que é pegar esse idoso, levar num CAPS, levar no médico, levar no profissional que ele tiver mais confiança e que talvez o idoso também te
tiver, né? Então, de repente, ele tem um geriatra da confiança dele. Ele leva lá, fala assim, ó, meu pai está bebendo muito, não tem jeito, o que eu faço? Né? Acho que divide esse problema com mais pessoas, né? Já que muitas vezes ele está fazendo isso porque também já tem algum rebaixamento, tem que ver se de repente tem um quadro demencial acontecendo. Então, tem vários fatores aí para a gente entender. Eu né? quis abrir essa pergunta porque a gente fala muito de jovem, mas tem muito idoso bebendo também. Na verdade, esse é um assunto bem delicado, precisa ser cuidado com bastante afinco. Dá uma sugestão para o filho ir num grupo de amor exigente. Né? Vai conhecer, saber como é que ele pode primeiro se ajudar e depois ajudar Perfeito. o seu ente Aliás, querido. Amor Exigente é bom para todos. O site é amorexigente.org.br. O Miguel Tortorelli é o presidente de Amor Exigente, está te esperando. Se você tiver alguma dúvida, você pode ligar no 19 3252 2630. E aí você também tira suas informações, vê qual é o Amor Exigente mais próximo da sua casa. Dr. Marcelo Ribeiro, psiquiatra, diretor do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, que é o CRATOD, presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas. E tem um contato também, que é o Citerge. Citerge, é isso? Eu tenho uma coluna quinzenal lá no site RG UOL. rguol.com.br. Então entra lá para você aprender um pouco mais sobre tudo isso que a gente está falando, para poder fazer uma reflexão Quinzenalmente mais coerente. Perfeito. Quinzenalmente tem uma publicação Quinzenalmente tem uma publicação minha lá. Muito bom. Muito obrigada, doutor Marcelo. Muito obrigada, agradeço. Miguel. Doutor Marcelo é um grande parceiro do Amor Exigente, está sempre conosco, né? E é, hoje, aqui no Brasil, uma das maiores autoridades em tratamento de dependência química. Tá? Tem livros editados. Doutor Marcelo é fantástico. E a nossa revista com bastante informação também, né? E o Congresso. Em agosto. Em agosto, a Cláudia vai estar presente. Eu e muita gente maravilhosa, gente que entende de dependência química. Coisa de primeiro mundo, realmente, em dependência química. Vamos te aguardar de 8 a 11 de agosto, entre no nosso site. Lá no Rio de Janeiro. Um abraço para o Arnaldo. Um grande abraço para o Arnaldo e para a Bena. Muito obrigada, Miguel. Doutor Marcelo, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho sério e bonito que você tem feito, viu? Obrigado. Obrigada. Tchau, Miguel. Obrigado. Muito Mais obrigada. uma Até a vez, próxima. Cláudia. Até. A gente segue com o nosso Vida Melhor. Eu acho que a gente começou com uma boa reflexão. É um assunto importante, a gente tem que tratar aqui como sociedade. Às vezes você fala assim, é pesado esse assunto, né, Cláudia? Eu gosto quando a gente fala de outros assuntos, mas a gente não tem nada mais importante do que a nossa família. Mesmo que não seja um problema da sua família, é a gente olhar para o próximo com amor. E se a gente tem conhecimento, a gente pode esticar a mão e oferecer ajuda. Certo?